Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 314, no Cantor Cristão, hino de número 314. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. 314, vamos cantar, louvando o nosso Deus pela segurança que Ele nos concede a todo instante, a cada dia. Vamos cantar. 3, 1, 4. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, queremos te dar graças por esse momento de culto ao Senhor, quando reunidos em tua casa de oração, podemos, ó Deus, humildemente nos prostrarmos em oração, dando-te graça, Senhor, e rendendo-te louvores por tantos privilégios que o Senhor nos concede pela tua bondade e misericórdia infinita sobre todos nós. Obrigado pela visita que pudemos fazer ao irmão Arvido durante a semana, também ao seu Frederico, que está há 3 anos e 7 meses no Hospital das Clínicas, ó Deus, em estado vegetativo, a esposa, a filhinha ao lado dele. Oramos, ó Deus, que o Senhor opere um milagre naquela vida, e o Senhor é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer. A tua palavra diz que não existe difícil nem impossível para o Senhor.
E se o Senhor tem um plano naquela vida, naquela família, o Senhor pode agir, e nós cremos totalmente no Teu poder, no Teu amor, nas Tuas misericórdias, ó Deus. Louvamos-te agradecidos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, lembrando também dos irmãos missionários ao redor do mundo, lembrando também da igreja perseguida em vários lugares no mundo, e especialmente lembramos agora da Nigéria, onde centenas, milhares de irmãos nossos estão sendo mortos porque amam ao Senhor. Mas não é só lá, Senhor. Na Coreia do Norte, na China, em Cuba, nos países muçulmanos, há tanta perseguição. E no Brasil, há tanto descuido espiritual, quanta negligência, Senhor. Opera o Teu poder maravilhoso na vida dos cristãos no Brasil, para que haja temor ao Senhor, haja obediência ao Senhor, que ninguém confunda as coisas, Senhor. Possamos dar valor ao que realmente tem valor, ao que é eterno e não passageiro. Ajuda-nos como Teus filhos, como Tua igreja, a permanecermos obedientes e fiéis ao Senhor. Oramos também pelas pessoas desabrigadas lá em Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade devastada pelo temporal, Senhor, e não foi só lá, em Santa Catarina, em outros lugares também, quanta destruição. Oramos por eles, que o Senhor tenha misericórdia e haja ali restauração da cidade, das vidas, lembrando também daqueles que estão nesse momento chorando a dor dos seus queridos que partiram durante o temporal. E que possamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuidou de nós aqui. Não tivemos tempestades, a chuva que veio foi mansa e tranquila. E, ó Deus, que nós não nos esqueçamos de agradecer e descansar no poder do Senhor. Oramos também pelos irmãos que moram longe de nós, tão queridos, tão amados, e sempre assistindo aos cultos pela internet. Oramos pelo irmão Daniel, que está lá em Israel e volta esta semana, que o Senhor o guarde, abençoe. Oramos também pelo irmão Marcos, irmã Ellen Steiger, lá na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, irmã Ellen Tausenfreud, em Ijuí, irmão Arnes, irmã Aina, em Florianópolis, irmã Lene, irmã Ana Camille e o Gabriel, em Porto Belo, irmã Marlene, em Presidente Prudente, irmã Helena, agradecemos por o Senhor nos permitir o privilégio de falar com ela durante a semana também, lá em Nova Odessa, Senhor, irmão Andres, irmã Sibila, irmão Andreizinho e o Ianes. Oramos também pelo pastor Joel, pela irmã Ivone, lá em Santo André, e ontem pediram também para orarmos por eles devido à tempestade ali. Oramos pelo irmão Eduardo Stradles, no litoral de São Paulo, no Guarujá. Também pedimos ao Senhor pelo irmão Hélio, pela irmã Cristiane, irmã Ana, irmã Maria, lá em Aracaju, irmão Leonardo e irmã Valdete, em Minas Gerais, também irmã Mônica, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Pedimos pelo irmão Márcio, que não estava se sentindo bem, que o Senhor conceda o restabelecimento a ele também, Senhor, e todos os demais que necessitam de saúde. Deixamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor conceda o restabelecimento, também operando as Tuas maravilhas no Brasil, Senhor. A corrupção, a gastança, as pessoas, ó Deus, esnobando, debochando da palavra do Senhor, falando coisas muito arrogantes, a injustiça no Brasil, a maldade. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia. Os moradores de rua só aumentam no Brasil, a violência só aumenta no Brasil, e isto, lemos na Tua palavra claramente, é uma desaprovação do Senhor com relação a esta situação vergonhosa em que estamos vivendo nesta nação tão querida, mas tão sofrida, Senhor, oprimida pelo pecado. Tenha misericórdia, clamamos ao Senhor de todo o coração. Pedimos que o Senhor aceite este culto e fales aos nossos corações pela Tua palavra, pois oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que abram as vossas Bíblias no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Vamos ler um trecho da palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. O título da mensagem é O Tesouro no Céu. Mas podia também ser a ilusão dos tesouros terrenos, dos valores terrenos, o engano dos valores humanos que são passageiros. Mas a mensagem é o tesouro no céu. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esta mensagem Deus colocou no meu coração há 3 semanas atrás. Irmão Daniel e eu estávamos em Águas de Lindóia para o congresso da chamada da meia-noite.
E são muitas pessoas, centenas de pessoas. E na hora do almoço, então, as pessoas sentadas no restaurante, cheio de pessoas. E às vezes sentamos com outras pessoas também para aproveitar as mesas. E um dia nós nos assentamos junto com uma senhora, viúva há 4 anos. Uma pessoa de uma boa posição, uma boa profissão. O marido também tinha uma boa profissão. E durante a vida, eles foram ajuntando tesouros na terra. Muitos tesouros. Eu fiquei impressionado com a quantidade de imóveis que aquela senhora e o seu marido adquiriram. Dezenas de imóveis. Eu fiquei impressionado quando ela foi. Mas o semblante dela triste, caído. E ela falava com frequência assim: eu trocaria todos os nossos muitos imóveis por uma casa de pau a pique para estar com o meu marido. 2 vezes eu ouvi ela falando isso. Eu trocaria todos os nossos muitos imóveis por uma casa de pau a pique para estar com o meu marido. Essa palavra ficou soando no meu coração por essas 3 semanas. Por isso esta mensagem aos nossos corações, queridos irmãos. Em primeiro lugar, as riquezas terrenas têm impedido muitas pessoas de entrarem no céu. As riquezas terrenas têm impedido muitas pessoas de entrarem no céu. Temos vários exemplos de pessoas que foram agraciadas por Deus com muitos recursos. Um deles foi o jovem de qualidade. O jovem de qualidade, e eu gosto de ler nos evangelhos quando diz que ele se aproximou do Senhor Jesus, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus, olhando para ele, o amou. O Senhor Jesus olhou para ele e o amou. E aquele jovem conhecia as Escrituras. Quando ele pergunta para o mestre: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus fala primeiramente para ele o quê? Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E o rapaz então sentiu-se confortável, porque ele disse assim: tudo isso tenho guardado desde a minha meninice. O que me falta ainda? O Senhor Jesus falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Terás um tesouro no céu. Vem e segue. A palavra de Deus diz que aquele jovem retirou-se triste. As riquezas terrenas o impediram de ir para o céu. Ele se apegou às coisas passageiras, enganosas. E para nós esta mensagem é muito importante, queridos. Porque essa senhora passou todos os dias no congresso de cabeça baixa, triste, chorosa. Eu trocaria todos os meus muitos imóveis por uma casinha de pau a pique para estar com meu marido. Tudo aquilo perdeu valor para ela. Tudo aquilo perdeu sentido para ela. E meus amados irmãos, onde está o nosso tesouro? São nas coisas terrenas que Deus nos dá? Porque Deus dá. E não é pecado ter os valores terrenos, desde que não coloquemos nelas o coração. O Senhor Jesus falou, e nós lemos: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Os nossos tesouros estão sobre a terra tão somente, ou estão no céu? Os valores que Deus nos concede aqui sobre a terra devem ser usados para a glória dEle, para o engrandecimento dEle. E Deus dá, queridos irmãos. Deus dá. Deus deu para Abraão. Diz a Bíblia em Gênesis que o varão Abraão era riquíssimo. O seu filho foi mais ainda. O seu neto, Davi, e tantos outros. Mas eles não colocaram nos valores terrenos o coração. A Bíblia fala nos evangelhos que mulheres da alta sociedade, mulheres casadas com homens influentes do governo e que tinham muitos recursos, serviam ao Senhor. Deus colocou nas mãos delas
Deus colocou nas mãos das pessoas, mas é para usar para a glória do Senhor. Hoje de manhã, quando acordei meditando nessa palavra, lembrei do meu saudoso amigo de infância, pastor Evaldo Krieger, que na última vez que esteve aqui, ele já está com o Senhor há bastante tempo, já há vários anos já, mais ou menos uns 10 anos. Mas na última vez que ele esteve aqui, ele falou de um homem que queria ser cristão. Queria ser cristão, então falou para Deus: Deus, eu quero ser cristão. E Deus perguntou para ele: você quer ser cristão? O que você tem? Eu tenho uma casa. Deus falou: a casa é minha. Aí o homem ficou assustado: mas como, Senhor? Se eu der a casa para o Senhor, eu vou ter que morar na garagem. Aí Deus falou: garagem? Então tem carro, né? Então o carro é meu também. Mas como, Senhor? A casa do Senhor, a garagem do Senhor, o carro do Senhor, onde que eu vou passear com a minha família? Tem família. Família é minha também. Tudo que o homem falava, Deus falava: é meu, é meu. No final Deus falou: tudo é meu, mas eu não preciso de nada. Toma e usa com sabedoria. Toma e usa com sabedoria. Onde está a sua riqueza, irmão? Tudo que você tem é seu ou pertence ao Senhor, e nós usamos com sabedoria, como as mulheres que serviam ao Senhor, da alta sociedade, mas que usavam os recursos para a glória do Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele coloca em nossas mãos os recursos, mas se neles você colocar no seu coração, estará impedido de ir para o céu. Tudo que Deus colocar, muito ou pouco, use para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Em segundo lugar, a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus. As riquezas, quando nós colocamos o coração nelas, nos impedem de ir para o céu, porque elas se tornam um Deus para nós. E Deus não tolera um outro Deus além. Não terás outro Deus diante de mim, nem dinheiro nem nada. Mas em segundo lugar, a sedução das riquezas sufocam a palavra do Senhor. Todos ouvem a palavra do Senhor, mas muitos, quando estão seduzidos pelas riquezas, elas acabam sufocando a palavra. Por favor, abra sua Bíblia para Mateus capítulo 13, versículo 22. Quando o Senhor Jesus estava explicando sobre a parábola do semeador, ele falou a respeito das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Aliás, todo mundo ouve. Não tem quem não ouça a palavra do Senhor. Uns o coração é duro, pisoteado pelo pecado. Outros o coração está cheio de pedras. Até ouve a palavra do Senhor, ela até brota, mas o coração empedernido não permite que a palavra prospere. Mas também tem aqueles que ouvem a palavra e a recebem de bom grado. Mas os cuidados desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra do Senhor. Dizem Mateus capítulo 13, versículo 22. 13 e 22. O que foi semeado entre espinhos, aqui essa semente é a palavra de Deus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Todos ouvem a palavra de Deus, queridos. Mas aquele jovem de qualidade, embora religioso, embora conhecendo os mandamentos, ele estava seduzido pela riqueza. Para ele a riqueza era mais importante do que a palavra de Deus, do que a vontade do Senhor. E nesses tempos em que vivemos, queridos irmãos, hoje nós temos muito. Hoje nós temos muito mais do que precisamos. Volta e meia me pego lembrando da infância, quando não tínhamos nada e vivíamos tão bem. Hoje as pessoas têm de tudo e querem cada vez mais e querem cada vez melhor. E isto às vezes tem sufocado a palavra do Senhor. Trabalha, compra e gasta e vai. E não foi isso que o Senhor Jesus falou? Que muitos vão perder as bodas do Cordeiro. Por quê? Por quê? Ele convidou a todos. E na hora das bodas ele mandou convidar: venham que já está pronta a boda. Senhor, eu não posso.
porque eu comprei um campo, importa ir vê-lo. Sedução das riquezas. O campo era mais importante do que o rei, do que a festa. Outro, Senhor, agora eu não posso, eu comprei uma junta de bois, vamos trazer para os dias atuais. Quanta gente tem comprado mais do que precisa. Importa ir experimentar, não posso ir. Outro, casei, não posso ir, eu agora estou num outro compromisso. Tudo lícito. Comprar campo é lícito? É sim. Comprar junta de bois, comprar carro é lícito? É sim. Casar é lícito, foi Deus que criou o casamento, mas desde que essas coisas não tomem o primeiro lugar, para não sufocar a palavra. Irmãos, tomemos cuidado com esses nossos dias. O adormecimento é geral. O adormecimento é geral e muito se conta por causa da facilidade com que as pessoas têm hoje para adquirir as coisas, para adquirir as riquezas. Se a sua casa é mais importante do que o culto, desculpe, mas você está sufocando a palavra. Se o passeio é mais importante que o culto, desculpe, mas as riquezas estão sufocando a palavra e ela se torna infrutífera. Em Marcos, o mesmo versículo, o Senhor Jesus falando, diz os enganos da riqueza. E em Lucas diz, os deleites desta vida. Irmãos, cuidado com os deleites. Hoje, qualquer pessoa pode viajar para onde quiser, passear para onde quiser, fazer o que quiser, comprar o que quiser. Nem tem dinheiro, mas pode comprar hoje. E cuidado, porque isso está sufocando a palavra do Senhor. Lembram-se daquele homem que na terra vivia regaladamente, depois foi parar no inferno? O Senhor Jesus falou sobre ele. O rico e o Lázaro. O rico não foi parar no inferno porque era rico, ele foi parar no inferno porque o Deus dele era a riqueza. E a Bíblia diz que ele vivia aqui, o Senhor Jesus falou, aqui ele vivia regaladamente. Ele vivia regaladamente, esplendidamente. E onde foi parar depois? Em local de tormento eterno. Está lá hoje. Está lá hoje e vai continuar por toda a eternidade. E eu temo que muitos membros de igreja vão parar lá também, queridos, porque a sedução das riquezas sufoca a palavra do Senhor e ela se torna infrutífera. Como está a sua vida com relação a este assunto tão sério, queridos irmãos? Como está? Deus tem dado, tudo é dele, mas devemos usar com sabedoria. Eu não estou aqui para elogiar ninguém, mas eu não posso ser injusto também. Domingo passado à tarde, toca o telefone, nossa amada irmã Zélia, uma das primeiras irmãs aqui da igreja, batizada pelo nosso pai, já com 82 anos de idade, tratou um câncer no intestino, está tratando um câncer no pulmão, fazendo quimioterapia, quebrou-se recentemente dentro de casa, na cozinha de casa. Fomos visitá-la lá no nosso amado Angelina Caron, abençoado Angelina Caron. Ela estava na UTI. A hora que eu cheguei lá, ela deu até um pulo na cama, operada, recém-operada. Ela, pastor, que alegria de vê-la aqui. E pudemos ali orar juntamente com ela. Deus abençoou uma senhora de 82 anos com uma quebradura séria, operada, voltou para casa e já estando irmão Luiz veio andando na rua, já com andador, mas andando na rua. Domingo passado de manhã, 2 casais saíram da igreja e um estava com o carro cheio de donativos, cesta básica, compras, sacolas. E a irmã Zélia ligou para mim chorando e falou, pastor, você não imagina a alegria no meu coração. Eu estava me sentindo como uma viúva de Serepta. Serepta, aquela mulher que não tinha mais nada, só tinha um punhado de farinha e o filhinho. E Elias chegou e falou para ela, prepara um bolo para mim. E ela falou, Senhor, vive o Senhor em cuja presença você está, que eu não tenho mais nada, não ter um punhado de farinha, eu vou cozinhar, estou pegando esses gravetos, vou cozinhar e vou comer com meu filho, depois vamos morrer, não temos mais nada. Irmã Zélia, pastor, eu estava com uma viúva de Serepta,
Para quem não sabe, ela é viúva, irmã Zélia é viúva, ganha um salário mínimo, fiel no dízimo, todo mês manda o seu dízimo do salário mínimo dela. E ela só tinha um punhadinho de coisas em casa, mas Deus que nunca desampara ninguém. E usa as pessoas que são seus servos amados e fiéis para levar alegria ao coração. Irmão Juliano desceram com o carro, era sacolas e cesta básica e compras. E ela falou assim: pastor, eu me alegrei porque tinha leite, eu não tinha mais leite em casa. E eu estava esperando o dia 6 para receber a minha aposentadoria para comprar o leite. E eles trouxeram leite, entre as outras coisas. Perceberam como não precisa muito para agradar as pessoas? Às vezes as pessoas pensam em grandes coisas, coisas simples agradam. Saiu o irmão Juliano, irmã Evelyn, irmão Juliano e irmã Regina, que vão se batizar agora no último domingo de novembro. Chega o irmão Ismael e irmã André, levando o mão. Ela falou: pastor, eu não sei como agradecer o carinho desses irmãos amados. Eu não sei como agradecer. Chorando e louvando o Senhor. Como está a sua vida em relação ao que Deus coloca na sua vida? Como está? Tudo diz respeito a você? Os deleites da vida, os prazeres da vida? Ou estamos fazendo aquilo com que agrada ao Senhor? Que quer que nós nos importemos uns com os outros. É muito séria a palavra do Senhor Jesus Cristo quando diz assim: aos que estiverem à sua direita, quando Ele se assentar no seu trono para julgar toda a humanidade. Nós estaremos lá, queridos. Nós estaremos lá. Ele vai julgar todas as pessoas e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu estava preso e visitastes-me, eu estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e fostes ver-me. Você está entre esses que se importa com os que estão ao seu lado e está usando os bens que Deus coloca na sua mão para levar alegria, alento, conforto às pessoas necessitadas. E o Senhor Jesus vai dizer, aliás, Ele diz, e as pessoas vão dizer assim: mas Senhor, quando nós te vimos assim? Ele vai dizer: quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estavas nu e não me vestistes, estava doente e não me visitastes, estava preso e não me ajudastes. Ele vai dizer isso e as pessoas vão dizer: Senhor, quando te vimos assim? Ele vai dizer: quando não fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês não fizeram. As riquezas Deus tem colocado, e todos nós aqui temos em abundância, temos usado para a glória do Senhor. O tempo, os recursos, os talentos, tudo é do Senhor. Vamos usar para o serviço do Senhor. Use mais o seu tempo para visitar com os jovens domingo que vem. Se você não foi, vá. Irmão Arvido está na casa de repouso, 93 anos, viúvo. Um filho mora na Itália, uma filha mora nos Estados Unidos, outra mora aqui, mas nem sempre tem tempo de ir para visitar. E ele é nosso irmão aqui da igreja, devemos ter o cuidado. Quantos ainda não conhecem irmão Arvido? Quantos não sabem quem ele é? Quem não sabe quem é irmã Zélia? Quantos não sabem dos nossos irmãos que precisam do nosso carinho, do nosso tempo, do nosso apoio, das nossas maneiras de ajudar no serviço ao Senhor? Queridos irmãos, eu quero deixar claro que Deus abençoa e até pode tornar cada um rico. Deus pode tornar. A riqueza não impede de irmos para o céu, se nós não colocarmos nela o coração. Chegou no Brasil no início do século passado, vindo da Letônia, uma família chamada Grinberg. Desembarcaram aqui perto de nós, em Pariquera-Sul. Pobres, imigrantes, com dificuldades, num país estranho.
tudo diferente, clima diferente, tudo diferente. Quando eu vou a São Paulo, passo perto de Pariquaraçu e lembro do irmão Werner Grimberg. Era um jovenzinho quando chegou no Brasil. As primeiras atas da igreja lá estão em Leto ainda, aqui pertinho de nós. Eles começaram o trabalho ali. E o jovem Werner Grimberg, pobrezinho, numa terra estranha, ele orava assim: Senhor, Senhor, eu gostaria muito de servir. Se agradar ao Senhor, me dar riqueza, eu vou usar para a glória do Senhor. Pobrezinho, imigrante, aqui em Pariquaraçu. E Deus viu que havia sinceridade no coração. E ele foi lá para a região da Alta Paulista. E lá havia florestas que precisavam ser derrubadas. Minha mãe nasceu em Rancharia, nossa amada irmã doutora Laís nasceu em Rancharia, uma cidade bonita. Eu acho até o nome Rancharia, eu acho lindo esse nome, Rancharia. A estrada de ferro tinha os ranchos ali para os trens. Lá era só floresta, peroba e tudo mais. E os fazendeiros precisavam que limpasse o terreno, tirasse todo aquele mato para eles plantarem. E Deus então levou o jovem Werner Grimberg que orava: Senhor, se o Senhor me permitir ser rico, eu vou ser usado pelo Senhor para levar alento, ser uma bênção nas mãos do Senhor para ajudar os missionários. E os fazendeiros chamavam: Werner, você não quer tirar esse madeiramento daqui? Nós pagamos para você tirar. Ele montou uma serraria, recebia dos fazendeiros para tirar, serrava, beneficiava a madeira e vendia e ganhava dinheiro duplamente dos fazendeiros que pagavam para ele tirar a madeira e das pessoas que compravam madeira. Ele ficou tão rico que até avião ele tinha. Mas até o final da vida dele, ele foi fiel. E se você quer saber um pouquinho do irmão Werner, desça lá embaixo na garagem tem um ônibus que ele deu. Um ônibus ele cumpriu até o final. Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, ele fundou aquela cidade. É uma cidade de veraneio. Muito dinheiro o irmão Werner ganhou e tinha até avião. O avião dele está lá ainda. Mas ele foi fiel. Só para Rincón del Tigre, que nós ouvimos a irmã doutora Luísa falando no final da escola bíblica dominical, só para Rincón del Tigre ele fez 50 viagens com o aviãozinho dele, aterrissando no pasto, queridos irmãos. Dá uma sensação, nós aterrissamos naquele pasto, porque o avião vai chacoalhando, parece que vai explodir o avião. Mas ele 50 vezes, para fazer o quê? Não era para passeio. Não era para turismo, era para levar alento, usar a riqueza que Deus lhe deu para produzir riqueza no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se Deus der para você, louvado seja Deus, mas lembra que tudo é dele e é para a glória dele. E cumpra o que prometeu. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, por favor, abra para lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Em terceiro e último lugar, vamos ajuntar tesouros no céu. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que nos faz traspassar com muitas dores e muito sofrimento. As riquezas passam, queridos irmãos, mas o tesouro no céu não passará jamais.
Irmão Werner e sua esposa, irmã Emília, já descansam no Senhor, já receberam os galardões de tudo aquilo que fizeram. Já ouviram do Senhor: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Ele visitou não somente os doentes, os enfermos, mas visitou os campos missionários. E talvez esteja faltando isso para muitos irmãos das igrejas, que só ficam pensando em si, e muitas igrejas que só estão adquirindo patrimônio, e se esquecem dos campos missionários, que padecem, que sofrem, que necessitam. Talvez alguns irmãos precisariam ir nos campos para visitar, para ver a carência, para ver a necessidade, e volta diferente, volta dando graças a Deus. Já falei para os irmãos que nós levávamos alunos da escola quando íamos para lá também, e uma mocinha que vinha aqui na igreja, filha do irmão de amigo, que é nosso irmão aqui na igreja. Ela foi conosco para Alenquer. Numa ocasião em que estava uma seca tremenda, não tinha ponte ainda naquela ocasião, tinha que atravessar de balsa o rio Paraguai. Queimada de um lado, queimada de outro, os animais correndo, morrendo atropelados na Transpantaneira, uma coisa horrorosa. Eu não sei e não vou saber como é o inferno, mas se é pior do que aquilo lá, irmãos, é assustador. Era incêndio de um lado, incêndio de outro, os animais desesperados, correndo, morrendo atropelados. Chegamos lá, uma seca tremenda, tudo tinha secado, o lago secou tudo, não tinha nada. As mangas verdes caindo das árvores, porque estava tudo seco há meses. Uma água salobra que estava lá para tomar, lá a temperatura é de 40 graus, tomar uma água morna, da ânsia, água salobra da ânsia. Aquela mocinha voltou para casa, depois ela falou assim: pastor, eu nunca tinha agradecido a Deus por um copo de água fria. Eu cheguei em casa, abri a geladeira, tomei um copo de água fria, eu dei graças ao Senhor. Dei graças ao Senhor. Temos sido gratos a Deus pelo que Ele nos tem dado. O amor à riqueza é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se transpassaram com muitas dores e vão perder o céu. Vamos usar tudo para a glória do Senhor, queridos irmãos. Irmã Emanuele trabalha com uma senhora que sai do hospital, sai do trabalho todos os dias, pega a filhinha, novinha, pequenininha, e vai para o hospital de clínicas. E ela nos falou dessa senhora. No culto de oração falei sobre esse senhor que iria visitá-la. Na hora da saída, irmão Anderson Jacomite, esposo da irmã Carol Jacomite, falou assim para mim: pastor, eu conheço esse homem, ele é meu vizinho. Ele tinha saúde para dar e vender, mas aos 37 anos um AVC o levou para o hospital, e ele está lá há 3 anos e 7 meses. Quinta-feira à tarde fomos visitá-lo, entrei lá, está ele ali cheio de aparelhos, a esposa do lado, a filhinha do outro sentada no quarto. Ele entende tudo, só não pode se mexer e não consegue fazer nada. Ele entende tudo. Eu perguntei: seu Frederico, o senhor lembra do nosso irmão Anderson Jacomite? Ele tentou balançar a cabeça que conhece. Ele manda um abraço para o senhor. E nós estamos aqui em nome do Senhor, para orar pelo Senhor. A esposa não sabia como agradecer. A filhinha do lado nunca esteve no colo do papai. Quando ela nasceu, o papai já estava no hospital. Não teve um aniversário que o papai pudesse cantar parabéns para ela. A esposa sai todo dia do trabalho e vai para o hospital. Sábado ela se muda para o hospital. Nesse momento está lá, neste momento que nós estamos aqui, ela está lá com a filhinha e vai passar do sábado, domingo com o marido, com o papai, que nunca pôde pegar a filhinha,
que não pode falar uma palavra de carinho, de amor. Você que tem essas riquezas, louve ao Senhor. Você que tem essas bênçãos, louve ao Senhor. Eles não sabem o que é viagem de férias, queridos, eles não sabem. Eles não sabem o que é ir passear em família, em lugar nenhum, porque passam o tempo todo no hospital. E as despesas são grandes. O hospital queria até desligar os aparelhos. A mulher pediu, por favor, não façam isso, eu vou continuar cuidando do meu nome. Barbeado, penteado, ele não pode fazer nada, ela faz tudo por ele. Li um versículo, um salmo com eles, orei por eles. Na hora da saída eu perguntei, vocês precisam de alguma coisa? Ela falou assim, pastor, o que nós precisamos é oração. O que nós precisamos é oração. E eu quero convidar cada irmão da igreja a se importar mais com a irmã Zélia, com os demais irmãos necessitados, a nos importarmos mais com quem não pode nem sair do hospital. Você que vai sair daqui, vai almoçar em algum lugar, lembre-se dessa família, que não sabe o que é comer em um restaurante, que não sabe o que é uma viagem de férias, que não sabe o que é ter uma celebração de aniversário e o papai poder cantar parabéns, não sabe. Estava lá a filhinha, sentadinha, quietinha, do lado, e quando a menininha está na escola e perguntam para ela do pai, ela fala assim, o meu papai mora no hospital. Você não mora no hospital? Graças a Deus alguns trabalham no hospital, mas não moram no hospital. Mas temos pessoas conhecidas nossas, queridos irmãos, que precisam do nosso amor. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Vamos usar tudo que Deus nos dá, queridos, para a glória do Senhor. E então teremos um tesouro no céu. Porque as coisas terrenas são passageiras e vamos deixar um. O irmão Werner era riquíssimo, mas quando faleceu deixou tudo, deixou avião, deixou propriedade, deixou tudo. Ele não precisa mais. Nós não vamos precisar mais. Então, enquanto estivermos aqui, vamos usar tudo para a glória do Senhor. Peço permissão para o irmão Álvaro. Ele contou uma história tão bonita ontem à noite, quando chegaram, de um senhor que é chefe também, como ele, lá na empresa onde trabalha, e foram almoçar juntos, e o homem ateu. Mas tem ouvido, irmão Álvaro. O irmão Álvaro tem dado testemunho, ora antes das refeições, tem dado testemunho. E um dia desses estavam almoçando juntos, e aquele senhor falou assim, ateu, falou assim, Álvaro, eu vejo verdade no que você está falando. Eu vejo outros religiosos, mas eu não vejo, mas no que você fala eu vejo verdade. E Álvaro, eu vou confessar uma coisa para você. Eu sou ateu, mas eu comprei uma Bíblia para minha filhinha e eu estou lendo a Bíblia. Ai, irmãos, tem gente internada do nosso lado, tem gente prisioneira de Satanás do nosso lado. E se queremos ajuntar tesouro no céu, queridos, vamos trabalhar e fazer tudo para a glória do Senhor. E que Ele te dê muitos recursos, só não coloque o amor, o seu amor no dinheiro, porque este deve ser totalmente dedicado ao Senhor. Todo o nosso amor, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, somente ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós. Temos muito, queridos, uma igreja abençoada. E vamos ser bênção nas mãos do Senhor para muitos outros necessitados ao nosso redor. Que Deus assim abençoe a igreja. Nossa vida em flor.
Mãos ao trabalho, crentes, breve chega ao fim, firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que vindo a noite, vamos descansar. Vamos, Pai, te agradecemos pelos privilégios imensos que o Senhor nos concede. Imensuráveis, não se pode medir a quantidade de tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós, para usarmos com sabedoria, para a glória do Senhor. Que ninguém se seduza pelo engano das riquezas, Senhor, mas que possamos tudo fazer, visando o bem do Teu reino, da Tua glória, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, através da vida e dos corações generosos dos Teus servos, ó Deus e Pai. Obrigado pela visão missionária que o Senhor tem dado à Tua igreja aqui. Muitos de nós não conhecemos o Amazonas, nem mesmo o Peru, outros locais onde as ofertas chegam mensalmente. Alguns não foram nunca à Bolívia, talvez alguns nunca irão. Mas, no entanto, com o amor, com o desprendimento, com a generosidade, a oferta de cada um chegará lá. E vidas serão abençoadas pelo Senhor, vidas serão salvas pela generosidade, pela espiritualidade, pelo desprendimento em cada coração. Que essa tua igreja seja conhecida como uma igreja que ama ao Senhor, que ama os irmãos, que ninguém passa por dificuldade ou necessidade financeira, porque uns aos outros se ajudam. Uns que têm mais, ajudam os que têm menos, e todos aqui temos sido muito abençoados pelo Senhor, por esse desprendimento, por esse amor, por esse cuidado, Senhor, espiritual, que o Senhor tem colocado em cada coração. Que assim possamos permanecer até a volta de Cristo Jesus. E pedimos isto, e damos-te graças, e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados irmãos.